Olá, eu me chamo Aline Mendes e esse é o canal Café Criminal. Nesse canal me proponho a trazer para você casos criminais reais, nacionais e internacionais, tomando comigo aquele cafezinho. Mas antes de te contar sobre o caso de hoje, eu queria te pedir um favor. Deixa aqui para mim um comentário sobre casos que você quer que eu traga aqui no canal. Não esquece de deixar logo no começo do vídeo o teu like, que isso é muito importante. E não esquece também de te inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Afinal, te inscrever não te custa nada, mas me ajudaria muito a continuar trazendo conteúdos para você. Hoje eu vou te trazer aqui no canal um caso de uma pessoa até famosa, assim, né, que acabou se tornando aí uma celebridade e cometeu um crime brutal, um crime completamente asqueroso. E eu tenho certeza que você vai ficar tão chocado quanto eu quando eu te contar essa situação. Em 2012, na Malásia, estava em alta ali a segunda edição do MasterChef, aquele programa culinário. O programa, como em todas as edições, é muito famoso e tinha uma participante em especial que chegou ali nas quartas de finais, né? Ela era uma participante que todo mundo torcia, todo mundo gostava dela, porque ela era muito carismática. O nome dessa participante era Ética. Mas quem era então a Ética, né? Vamos aqui trazer um pouco da história dela para depois entender o crime de fato que aconteceu. Ética nasceu na Malásia em 1988, se formou em geologia, chegou a trabalhar ali em uma plataforma petrolífera, mas o que ela realmente amava era cozinhar. Então a Ética sai ali do seu emprego, da plataforma, e decide mergulhar no mundo da culinária. Em 2018, quando ela tinha então 24 anos, surgiu a oportunidade de participação no MasterChef Malásia. Como eu expliquei anteriormente, ela era muito boa no que fazia e chegou de fato às quartas de finais ali, ficou entre os últimos 4 da temporada. O público amava a Ética, o público gostava muito porque ela era extremamente carismática, dócil, uma pessoa que todo mundo queria que vencesse ali aquela edição. Mas mesmo a Ética não vencendo ali a edição do MasterChef, ela virou uma celebridade. Começou a participar de programas de TV de culinária, começou a fazer entrevistas, começou a ficar bem conhecida na Malásia devido ao seu grande carisma na participação do programa. A Ética era casada com um homem chamado Mohamed e eles casaram no ano de 2017. Um ano antes de Ética participar ali do concurso do MasterChef. Mohamed era um homem mais velho que trabalhava como empreiteiro. No ano de 2019, então, a Ética tem seus filhos. Ela tem primeiro 2 meninas, depois mais um bebê. E ali a vida do relacionamento dela, a vida particular e a vida profissional de Ética parecia que só iam alavancar. Depois da final, como eu falei, ela participou de vários programas, ficou super conhecida no meio culinário, acabou tornando-se de fato uma celebridade na Malásia. Mas no ano de 2021, a imprensa teve ali um grande susto. Quando saiu a reportagem, as pessoas ficaram escandalizadas com o crime cometido por ela. Nessa época, Ética tinha acabado de dar à luz ao seu 3º filho, ainda era um bebê de alguns meses. Como Ética precisava cumprir alguns compromissos de trabalho, precisava de ajuda, Ética então contratou a Nora como babá e funcionária da residência. Nora nasceu no ano de 1993, também na Malásia, chegou a morar na Indonésia por muitos anos e retornou à Malásia para trabalhar em busca ali de emprego. Durante os anos que morou na Indonésia, a Nora constituiu a sua família. Ela casou, teve um filho, mas a situação financeira ficou extremamente apertada e a Nora precisava buscar emprego. A situação ali de emprego na Indonésia não estava fácil. Então a Nora vai ali para a Malásia trabalhar, enquanto seu filho, que na época tinha 8 anos, e seu esposo ficam ali na Indonésia. Essa época em que a Nora decidiu ir para a Malásia buscar emprego era justamente o ano de 2021, quando a pandemia ali do Covid estava em alta. Então não estava fácil conseguir emprego, as pessoas não estavam saindo de casa, o medo da doença era absurdo. Então ela precisou de fato sair dali da Indonésia, deixando o filho e o marido em busca de emprego, porque eles já estavam numa condição financeira no limite ali.
Então ela vai e começa a trabalhar para o Mohamed e para a Ética nessa época da pandemia. E não demorou muito então para o crime acontecer. A história contada por Mohamed e Ética foi a seguinte, acompanha comigo. No dia 13 de dezembro de 2021, quando Mohamed e sua esposa chegaram de uma viagem em família, supostamente teriam encontrado o corpo de Nora dentro da sua residência em estágio de decomposição. Lembrando que, na época da pandemia, todos estavam ali muito reclusos, quase não viajavam, e foi ali de fato um número muito grande de mortes suspeitas, se é que você recorda. Então, nesse caso, eles foram diretamente para a delegacia no dia 13 de dezembro informar que tinham acabado de chegar de viagem com a sua família e encontraram Nora do jeito que estava ali no chão da sua casa. A polícia então vai até o local e quando verifica o corpo, de cara eles veem que não tem nada a ver com a doença, não tem nada a ver com a pandemia, que o que aconteceu ali foi de fato um crime. A família imediatamente disse que não, que com certeza a Nora já tinha ali doenças pré-existentes que levaram com que aquilo acontecesse, mas a perícia começou então a detalhar a cena que viu ali no local. É uma cena pesada e eu vou detalhar ela para você. Então, se você é sensível a esse tipo de conteúdo, é melhor que você pule esse vídeo. Durante a autópsia e necrópsia ali do corpo, a investigação, ficou comprovado que a Nora ela havia sido espancada por diversos dias. Existiam machucados recentes e existiam machucados já anteriores à data do óbito. Ou seja, ela não estava sendo espancada para morrer, ela estava sendo espancada com frequência até morrer. Encontraram o corpo com estágio de decomposição avançado, a pele já estava saindo do corpo dela. Nora estava com a cabeça raspada e sem nenhum dente na sua boca. A Nora ficou tão irreconhecível que quando o marido chegou para fazer o reconhecimento e liberação do corpo, ele simplesmente não conseguiu identificar a sua esposa. Ele só conseguiu identificar a esposa por uma pulseira que ela utilizava. Devido à quantidade de hematomas que ela tinha, devido à quantidade de situações que desfiguraram a Nora, ele não conseguiu identificar a sua própria esposa. Obviamente, após a perícia recolher ali o corpo, no dia seguinte o casal já foi preso. Inicialmente, Mohamed e Ética foram presos de forma temporária, que é aquela prisão que ocorre durante a investigação policial. E durante essa fase, fizeram a busca ali dentro dos celulares do casal. E o que eles encontraram ali no celular, gente, foi absurdo. Simplesmente o casal filmou toda a tortura que fazia com a Nora até o seu óbito. Ou seja, estava tudo registrado. E durante a tortura, eles ainda riam, tiravam graça, faziam pouco dela, enquanto ela estava ali em estado completamente desesperador. Além disso, no dia 16 de dezembro, saiu o laudo da necrópsia, aquela análise que é feita no corpo para identificar a causa da morte. O médico legista então deixou claro que não foi uma morte acidental, não foi uma morte por doença pré-existente, não foi uma morte que ocorreu ali durante a pandemia pela doença, mas foi uma morte por tortura. Então, no laudo ficou comprovado que a Nora foi agredida por muito tempo, que essa tortura ela durou meses e que a tortura de fato que levou ela ao óbito teria ocorrido entre o dia 8 e o dia 11 de dezembro. Lembrando que o casal foi na delegacia dizer que chegou de viagem, encontrou o corpo dela ali no chão no dia 13 de dezembro. Então, detalhando aqui o que ocorria no vídeo encontrado no celular do casal ali, eles gargalhavam enquanto ela era torturada, estava ali seminua, sendo humilhada, cabeça raspada, os dentes foram extraídos com alicates e a cada extração o casal ali gargalhava, compartilhando do momento.
Esses dentes foram arrancados de forma tão brusca que a mandíbula dela tinha várias fraturas. Imagine a dor, né? E vamos mais adiante saber ali os depoimentos de médicos e dentistas durante o julgamento. Mas só para deixar claro aqui, o dentista que foi chamado, ele disse que uma escala de 0 a 10 para a dor que a Nora pode ter sentido ali naquelas extrações era de 10 para cima. Então, o profissional ali da área está explicando que o absurdo que foi feito ali, aquela tortura que foi feita, ela ainda durou muito tempo sofrendo aquela dor. Pouquíssimas pessoas teriam aguentado a dor que ela aguentou durante tanto tempo assim. No vídeo também é mostrado que o casal dava banho na Nora, só que não era um banho normal ali, eles davam banho com água fervente nela. Imagine a dor que essa mulher sentiu. Algo absurdo e escabroso, que foi feito para divertimento desse casal. Vejam que pessoas insanas. Como se pode imaginar que aquela celebridade ali, que todo mundo gostava ali, né, daquela pessoa, era de fato um monstro? Isso é para que a gente veja que muitas vezes a rede social, ela é ali uma grande farsa. A pessoa só mostra para você o que ela quer que você veja. A maioria não mostra sofrimento, não mostra ali seu lado real. Então, de fato, isso foi ali um grande choque para a sociedade ali da Malásia quando viu como pode aquela moça tão carismática ter cometido esse crime absurdo com essa mulher. E ainda tem mais. Como esse corpo estava em decomposição ali, afinal foi retirado pela polícia somente no dia 13, o casal ali ainda tentou ocultar ali o mau cheiro com antissépticos e produtos de limpeza, para tentar abafar ali o cheiro da decomposição. Após então a liberação do laudo, a prisão, que era temporária, tornou-se em prisão preventiva, que é o tipo de prisão feito para que as partes envolvidas não atrapalhem a evolução do processo. Ou seja, não tenham contato com testemunha, não possam fugir ali do país, não se desfaçam de provas. Então, essa prisão cautelar, ela dura durante todo o julgamento, caso não haja algum precedente para liberação dessas partes. Então, eles foram presos de forma temporária ali quando encontraram o corpo. Essa prisão, após o laudo, evoluiu para uma prisão preventiva que se manteria ali até o final do julgamento. O julgamento, então, começou ali no ano de 2022. Afinal, o crime, toda a situação do corpo descoberto foi no final do ano de 2021. Levando em consideração a questão da pandemia, estavam ocorrendo muitos atrasos processuais, não estavam podendo trabalhar, enfim, ocorreu um grande atraso em todas as áreas. Então, de fato, esse julgamento ele demorou bastante. E por que eu estou trazendo esse caso aqui para você agora? Porque a sentença saiu agora em 2025. E durante esse julgamento, o que aconteceu? Como eu lhe falei, a prisão preventiva ela funciona se não tiver alguma prerrogativa para liberar as partes. Então, como a Ética tinha 3 filhos menores de idade que dependiam dela diretamente, inclusive um bebê, e as outras 2 filhas, elas tinham o espectro autista, a justiça então liberou a Ética para responder em liberdade. A Ética então pôde ir para sua casa, ficar com os seus filhos durante o decorrer do julgamento. Assim como no Brasil, ocorre a liberdade provisória quando há filhos menores de idade, dependentes ali da mãe, e era o caso da Ética. Então ela foi liberada para responder em liberdade como uma liberdade provisória. Não quer dizer que ela foi inocentada, nada disso. A liberdade provisória ela ocorre da mesma forma que a prisão cautelar. Só que ela está em liberdade respondendo o processo e na prisão cautelar ali ela está presa respondendo durante o curso do processo. Como se tratavam de crianças autistas, o Mohamed, alguns meses depois, conseguiu usufruir do mesmo benefício.
e ficou ali em liberdade provisória até o final do julgamento. Ou seja, o julgamento começou em 2022 e a sentença saiu em 2025. Eles ficaram ali durante esse tempo todo em liberdade provisória. Na Malásia, durante os anos de 2021 até 2025, estava tendo um processo paralelo sobre a aplicação ou não da pena de morte. Até 2021, a pena de morte ela era de fato aplicada no país. A partir de então, depois desse processo, a pena de morte ela ficou suspensa até definição. Lembrando que eu estou falando aqui de um processo separado, que nada tem a ver com o processo ali do casal. Então, quando o casal cometeu o crime, eles poderiam sim ser condenados à pena de morte. Mas como houve essa mudança na legislação da Malásia, a partir de então, não havia mais pena de morte, pena capital ali no país. Ou seja, o casal só poderia ser sentenciado entre 30 a 40 anos pelo crime que cometeu. Ah, mas não tem como aplicar a lei que era anterior na época do crime? Não. Não tem como aplicar porque na lei penal não se retroage à lei anterior que puna o réu. Pelo contrário, só se pode retroagir para uma lei que beneficiasse ao réu. E no caso deles aqui, não se poderia retroagir para uma pena pior. Eles só poderiam retroagir, utilizar uma lei anterior, se fosse para benefício do réu. Então, o que aconteceu? O casal não poderia ser mais sentenciado à pena capital. Durante o julgamento, por várias vezes, o casal pediu clemência em decorrência dos seus filhos, por terem filhos pequenos que necessitavam do casal em casa. Só que eles não pararam para analisar que a nora que eles mataram ali também tinha um filho pequeno para criar, que na época tinha 8 anos de idade. Então o pedido de clemência ele não foi levado em consideração pelo juízo e a sentença saiu. O juiz determinou que cada um cumprisse 34 anos de prisão. Conforme a nova lei que foi alterada, eles só podiam pegar entre 30 a 40 anos de prisão. E a sentença aplicada para cada um foi de 34 anos de prisão. E 12 chibatadas no Mohammed. Na Malásia é autorizada também a pena em chibatadas. No Brasil, essa pena ela não pode ser aplicada. E no Brasil entra ali a aplicação da pena e mais a multa. Lá na Malásia seria a pena e mais as chibatadas ou outras ordenanças que o juiz pode fazer. E nesse caso, o Mohammed pegou 34 anos de prisão e mais 12 chibatadas. Durante então o julgamento, o casal ali que fez aquela atrocidade junto se divorciou. E um ficava tentando ali culpar ao outro pelos atos escabrosos cometidos. E esse foi o caso de hoje. Deixa aqui para mim no comentário o que você achou do caso de hoje. Eu fiquei completamente indignada com esse caso. Então deixa aqui para mim no comentário qual foi a sua opinião sobre a sentença, sobre o que você acha que deveria ou não ter acontecido ao casal. Não esquece de deixar o teu like aqui nesse vídeo, que me ajuda muito. E não esquece de te inscrever no canal. Afinal, te inscrever não te custa nada, mas me ajudaria muito a continuar trazendo conteúdos para você. Esse foi o caso de hoje. Até a próxima!